Segunda parte, o nosso segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Nós vamos fazer agora um paralelo entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Os dois fazem parte da Trindade Santa. É a união de três pessoas distintas, mas iguais em glória, iguais em poder e iguais em majestade. Primeiro ponto que nós vamos falar, pericorese. Gente, que palavra difícil. Eu tenho 4 dicionários teológicos. Não encontrei essa palavra nos meus dicionários teológicos, né? E o nosso comentarista mesmo diz que é uma palavra desconhecida no mundo cristão, no mundo evangélico. Então, eu tive que pesquisar a respeito desta palavra. E eu confesso que nós já sabemos sobre isso. Nós só não sabíamos que tinha esse nome de pericorese. Muito bem, então nós vamos falar agora sobre essa palavra difícil, não comum em nosso meio, mas depois que nós aprendemos, nós sabemos, olha, eu já sabia disso, né? Então nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre esse tema novo que o nosso comentarista trouxe para nós, né? Um pouco difícil, mas nós vamos entender se Deus quiser. Então, pericorese é um termo teológico desconhecido, nosso comentarista diz, né? Pastor Ezequias que comentou essa lição. Ele é desconhecido no meio evangélico e, como eu disse para os irmãos, eu tenho 4 dicionários teológicos, nenhum deles constam esta palavra, né? Então, é um tema que não é muito falado no nosso meio. Então, eu fui pesquisar, né, sobre isso e eu encontrei que este nome, ele se refere a uma brincadeira de criança. Isso mesmo, uma brincadeira de criança. Vamos lá. É chamado de, abre aspas, a dança da Trindade em pericorese. Pericorese, eu vou deixar uma imagem aqui na aula, só para os irmãos saberem. É uma brincadeira de roda, né? Onde as crianças todas dão as mãos e fazem aquela roda sem parar e sempre tem uma criança no centro. Então elas cantam uma musiquinha, rodam, aquela criança que está no centro sai do centro e vai para a roda e outra criança entra no centro da roda. O que nós entendemos disso? Que todas as crianças que estão na roda e aquela que está no centro, todas elas são importantes. As que não estão no centro não é menos importante do que a que está no centro. E as crianças que estão na roda, e a criança que está na roda não é menos importante, e a criança que está no centro da roda, ela não é mais importante. Mas o que isso tem a ver com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo? Tem um teólogo, mais ou menos do século 7, século 8, ano 675 a 749, ele é chamado de João Damasceno, né? Ele era um teólogo grego e católico. E esse tema da Trindade, ele é muito difícil para nós, até hoje, né? Mesmo a gente estudando e lendo comentários riquíssimos, ele é um tema muito difícil. E esse certo João Damasceno, ele estava debruçado, né, no Evangelho de João, querendo entender a respeito da Trindade e da unidade da Trindade, por ser um Deus trino. Então ele estava debruçado ali e orando e buscando de Deus, mas ele não entendia. Ele não estava entendendo o que significava aquela união, né, deles 3 juntos, sem se separar, sem nenhum tomar o lugar do outro, que é muito difícil, né? Não separar substâncias. Não são 3 deuses, mas todos são deuses. Então ele estava debruçado sobre esse tema e aí ele estudou sobre a relação trinitária, né? A relação não excludente, que quando o Pai está trabalhando, isso não quer dizer que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão excluídos, né, desta grande obra, e assim vice-versa. O que ele entendeu foi que todos participam de tudo. Então ele estava em sua sala, debruçado nos livros, estudando, pesquisando e orando e buscando de Deus. E ele então escuta um barulho lá fora. E ele se levanta da mesa e vai lá fora.
Quando ele vai lá fora, ele vê crianças brincando de roda. Esta brincadeira, né, que chama pericorese. E essas crianças estavam com esta brincadeira, e uma entrava e outra saía, e todas dadas as mãos, unidas e todas no mesmo propósito, e ninguém mais importante do que ninguém, ninguém menos importante do que ninguém. E o Espírito Santo então clareou a mente dele, abriu o entendimento dele, para ele entender como que a Trindade trabalha, né? A substância de cada um, a importância de cada um quando está no centro, ou quando os outros dois estão na roda, mas todos estão trabalhando, né? Eu sempre ensinei que houve uma dispensação de cada um, né? O Espírito Santo um dia falou comigo a respeito disso, que hoje nós estamos na terceira dispensação da Trindade. Nós tivemos a dispensação onde Deus trabalhou, Deus falava. Depois nós tivemos a dispensação onde Jesus falava, ele se manifestou aqui em corpo, né, em homem, e foi o ministério dele, a dispensação de Cristo, que durou pouco tempo. E hoje nós temos a dispensação do Espírito Santo, mas todos estão trabalhando, né? No passado era Deus que estava no centro, mas nós vemos a manifestação de Jesus como anjo do Senhor, nós vemos a manifestação do Espírito Santo. E quando Jesus veio, ele veio representar o Pai, trazer a presença do Pai aqui, e o Espírito Santo estava presente. E hoje o Espírito Santo está presente, falando, distribuindo dons, nos orientando, nos ensinando, nos advertindo, mas nós temos a presença de Jesus e do Pai, representada pelo Espírito Santo. E ele então entendeu. Quando ele viu aquela brincadeira de roda, ele falou, pericorese. É isso que acontece com a Trindade, né? E eu confesso que eu fiquei maravilhada com este estudo tão lindo a respeito da Trindade. Então, ele entendeu o que é, sendo cada um por sua vez, mas todos em ação ao mesmo tempo. Este termo ele surge, né, na teologia patrística como articulação entre unidade e comunhão da Trindade. É como entender a comunhão da Trindade. Então, ele se debruçou sobre essa relação entre as três pessoas, entendendo que nenhuma é mais importante do que a outra, né? Não diferente em substância uma da outra, não diferente em poder, em glória, em majestade uma da outra. E como ele não conseguia entender, muitos de nós hoje também, nós não conseguimos entender. E assim como ele ficou ali por horas, né, para aprender sobre essa comunhão, sobre esta unidade, nós também precisamos, né, entender essa unidade, essa união da Trindade. Então, aqui ele está dizendo que todos participam da brincadeira, entre aspas, né, que não é uma brincadeira, é controlar o universo, né, é cuidar do rumo do universo, é sustentar todas as coisas que foram criadas sem perder o controle. Então, quando Deus está operando, nenhum está excluído da roda, né? É uma unidade, uma comunhão sem ser excludente. Não é porque um não estava no centro que ele não estava participando desta união, desta roda, ou tinha deixado de trabalhar. Assim ele entendeu, né? Em sua mente, ele entendeu sobre essa unidade da Trindade. Então, a Trindade, ela é como uma brincadeira de pericorese, um por sua vez, mas todos agindo junto ao mesmo tempo. Deus no Antigo Testamento, mas Jesus e o Espírito Santo trabalhando, né? O Espírito Santo e Jesus esporadicamente aqui trabalhando também junto com o Pai. Eles estavam lá, atuando de forma esporádica, mas de forma gloriosa, né? Jesus no Novo Testamento, trabalhando, não mais importante do que Deus Pai, Deus Filho. E estavam presentes juntos, o Espírito Santo e o Pai. E agora na dispensação da igreja, ou na dispensação do Espírito Santo, o Espírito Santo não está aqui sozinho. Nós sabemos que nós temos Jesus e a presença do Pai, todos trabalhando. Agora é a vez do Espírito Santo estar no centro. É Ele que fala com a igreja, é Ele que dirige, é Ele que distribui os dons, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Mas o Pai e Deus Filho também estão agindo nessa dispensação.
A roda girava, trinos, unidos, mas separados em substância e em singularidade, e agindo, cada um em uma dispensação diferente. A pericorese trata da comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade, de um movimento, né? Eles fazem aquele movimento de roda, é um movimento de amor e de graça para com toda a criação. E a igreja também, ela está incluída, né, nesse movimento de amor e de graça. A igreja, ela é um braço, né, de Deus aqui na terra para levar o evangelho, né, com a ajuda e com o poder do Espírito Santo. Pode até parecer que em algum momento da história uma destas pessoas pareçam que são mais importantes ou que está em mais evidência, mas ela não anula o fato que cada obra tem a participação de todos. Na criação nós vemos o Pai em destaque, mas estava o Espírito, estava Jesus Cristo, todos ali, né? Tem a participação de todos. Na história do mundo com Deus, há uma pericorese divina, em que as três pessoas divinas se movem de tal forma que há sempre uma no centro. Há sempre uma no centro e duas ao redor. Exemplo, na criação, o Pai estava no centro. Na encarnação do Filho, Jesus estava no centro. No tempo da igreja e consumação e santificação da criação, é o Espírito Santo que está no centro. E quando um deles está no centro, é este que fala. E hoje é o Espírito Santo que está no centro. Então hoje quem fala com a igreja, que fala nos nossos corações, que convence o pecador, é o Espírito Santo. E esta pericorese divina, ela pode nos influenciar também, né? Nós fazemos parte dessa roda, deste movimento de amor e de graça, né? E trabalhamos com a cooperação do Espírito Santo de Deus, e trabalhamos com a cooperação de Deus Pai, e trabalhamos com a cooperação do Deus Filho. É o que Jesus disse em todo o tempo. Eu e o Pai somos um. E ele fala, assim como nós somos um, eu quero que vocês sejam um comigo. Né? Isso é a união, a comunhão, né? É a pericorese que a igreja também ela está envolvida. Isso fala deste relacionamento antes que o mundo fosse mundo. Jesus estava em comunhão com o Pai antes que todas as coisas fossem criadas. No ponto 2, ele me glorificará. O Espírito Santo não atrairia a glória para si mesmo. Né? Ele não seria o centro de todas as coisas. Né? Ele traria glória para o nome de Jesus. Jesus disse, olha, ele me glorificará. Ele falará do que é meu. E eu falei do que eu recebi do meu Pai. Ele vai dar para vocês do que é meu. Ele vai falar as coisas que ele ouviu da minha parte. Então, o Espírito Santo, ele glorifica o Pai e o Filho aqui na terra. Eu não tinha dúvida. Aqui ele diz que muitos assembleianos, né, têm dúvida se realmente podem adorar ao Espírito Santo. Esta dúvida eu nunca tive. Porque nós aprendemos que ele é Deus, e se ele é Deus, ele também é digno de toda a adoração. Mas a minha dúvida de quando eu converti, e eu acredito que muita gente, né, vivenciou essa mesma dúvida no início da sua fé, era que se eu falasse mais o nome de um, ou que se eu adorasse um, o outro iria ficar com ciúmes. Então nas minhas orações, eu falava o nome dos três, né? Eu adorava os três, e dava louvor aos três, e depois a gente vai crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, e aí eu fui entendendo que nós podemos sim adorar os três que são um na Trindade, e todos recebem a nossa adoração. Quando nós adoramos ao Espírito Santo, ao mesmo tempo nós estamos glorificando ao Pai, glorificando ao Filho, né? A adoração é para a Trindade.
Não são três deuses, né? Porque se fosse três deuses, sim, com certeza, um poderia ficar com ciúmes se o outro recebesse mais adoração. Mas quando nós adoramos ao Espírito Santo, ao mesmo tempo nós estamos adorando ao Filho, ao mesmo tempo nós estamos adorando ao Pai, porque nós servimos a um Deus trino, composto de três pessoas. Portanto, todos eles devem ser adorados. O Espírito Santo é Deus e ele então merece a nossa adoração. Se você nunca adorou o Espírito Santo, comece de hoje a adorá-lo. Porque quando nós adoramos ao Espírito Santo, o Pai é glorificado, o Filho é glorificado. Todos os três recebem a mesma glória. Ponto 3. O efeito prático da pericorese. São três em ação e cada período da história um estava em evidência, mas todos juntos agindo. Então toda adoração dada a Jesus, o Pai é glorificado, o Espírito Santo é glorificado e vice-versa. Então não precisamos ter a preocupação de que eu estou adorando mais o Espírito Santo ou que eu estou adorando mais o Pai, né? É uma pericorese, né? Uma dança divina, né? Uma roda divina, onde em cada século, em cada tempo da história da criação, um está no centro. Então tanto faz adorar separadamente ou adorar a Trindade, pois todos vão receber a nossa adoração. No ponto 4, consubstancial com o Filho. O que é consubstancial? Quer dizer da mesma substância. Então, a mesma substância que é Jesus, o Espírito Santo é e o Pai é. Quando cada pessoa da Trindade exerceu a sua dispensação de forma individual, um saía de cena e o outro entrava. E quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, fez uma promessa para seus discípulos, abre aspas, ele disse: não deixarei vocês órfãos, sozinhos, enviarei outro Consolador da parte do Pai. Quem enviaria o Espírito Santo não era Jesus, era o Pai. Jesus disse: olha, eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Quando Jesus chamou o Espírito Santo de outro Consolador, ou de ajudador, ou de conselheiro, em grego, abre aspas, alon parakleton, ele estava dizendo do mesmo tipo, um Consolador igual a mim, do mesmo tipo, da mesma substância que eu. Jesus está afirmando tudo que se pode dizer a meu respeito, pode dizer a respeito do Espírito Santo, porque nós somos a mesma substância. Por isso, a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo. Ele faria entre os crentes o mesmo que Jesus fez. Portanto, ele é alguém como Jesus, em poder e glória. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a terceira parte, o último tópico da nossa lição. Então, te aguardo lá no nosso terceiro tópico.